Olá, tudo bem, gente? Estou passando aqui para dar mais uma microaula de um assunto muito interessante relativo à nossa matéria de instalações elétricas, né? Vamos aqui então com a segunda parte de como saber se o circuito de alimentação deve ser monofásico, bifásico ou trifásico, tá certo? Agora que já sabemos que o que é potência demandada e potência instalada, além de saber como calcular, vamos a uma exemplificação de cada um desses circuitos. Mas devemos, primeiramente, conhecer a norma da concessionária de energia que regulamenta o fornecimento de energia na região. No nosso caso, a ACEMIG. A norma utilizada para possibilitar a ligação de instalações residenciais e comerciais é a ND 5.1. Depois, dê uma olhada nessa norma com mais carinho, ok? Continuando, agora vamos ver como se define se o circuito é monofásico, bifásico ou trifásico. Bom, lembra das duas maneiras de se definir? Bem, para que a primeira maneira possa acontecer, de acordo com a norma ND 5.1, a potência instalada não deve ser superior a 15 kW. Caso seja, devemos usar a potência demandada para calcular o tipo de circuito, ou seja, vamos para a segunda maneira, onde usaremos a potência demandada para calcular o tipo de circuito. Bom, então vejamos então. Vamos aprender com exemplos. Vamos pegar o exemplo 1. Se temos o seguinte, uma casa onde temos aí potências relativas à iluminação e às TUGs igual a 1.2 kW ou 1.200 watts. Temos aí um chuveiro, que é um TUG, né, uma tomada de uso específico, com uma potência de 3,6 kW ou 3.600. Logo, teremos uma potência de 4.800 watts ou 4,8 kW. Isso requer um circuito monofásico, bifásico ou trifásico. O que vocês acham? Difícil, né? Bom, não é difícil não, é fácil. Bom, por que é fácil? Bom, porque nós temos na norma 5.1 algumas tabelas que exemplificam muito bem essa situação e trazem para nós já os valores já todos mastigados de cada potência, de cada item que nós vamos usar, ok? Vamos então à tabela aqui. Vamos observar que a tabela 1 aí, da ND 5.1, que é a tabela de dimensionamento para unidades consumidoras urbanas ou rurais atendidas por redes de distribuição secundárias trifásicas, de 127 ou 220 volts. Essa tabela tem aí algumas colunas que trazem o tipo de consumidor, a faixa desse consumidor, seja a classe, isso define a classe, a carga instalada, o intervalo de carga instalada, o número de fios relativos à instalação, ou seja, o número de fases e neutro, tá? O tipo de proteção e a corrente máxima de proteção que deve ser adotada, além de informações como cabo, tipo de material isolante, cabo com material isolante, tipo de aterramento e assim vai, ok? Bom, essa tabela ajuda a determinar o tipo de circuito de alimentação através da potência instalada, tá? E traz a divisão dos consumidores, igual eu falei, em 5 classes. As classes A1, A2, A3, B1 e B2, que são as classes de baixa tensão. Essas classes de baixa tensão nos levam ao quê? No nosso exemplo, a potência instalada é de 4,8 kW ou 4.800 watts. Bom, 4.800 watts está no intervalo de 0 a 5 kW. Se ela está nesse intervalo, significa que o circuito que vai alimentá-lo é um circuito monofásico, ok? Que pertence à classe A1 e que utiliza dois fios, uma fase e um neutro. E como a potência é menor que 5 kW, nós vemos o seguinte, que o disjuntor a ser colocado, o disjuntor geral, a chave geral, como se fala, tanto no padrão NEMA ou no padrão IEC, que são normas específicas de criação desses equipamentos de proteção, são disjuntores de 40 amperes. Bom, vamos agora pensar uma casa maior,
ok? Onde eu tenho aí um circuito de iluminação mais TUG, continuando com os 1.200 watts. Tem um chuveiro agora com 5.500 watts, chuveiro é TUI. E uma máquina de lavar e secar roupa com 4 kW ou 4.000 watts. Então, no total, a carga instalada é de 10.700 watts. Bom, já está acima dos 5, mas pegando pela tabela 1 da 5.1, vamos verificar qual classe que ele está, né? Olha, a gente vê que a classe que ele está instalado é a classe B2, que diz que é potência entre 10.1 e 15 kW. Bom, se ele tem essa potência, está nessa classe, significa então que o circuito é um circuito bifásico com 3 fios, sendo 2 fases e um neutro. E nós vamos usar ali um disjuntor de 60 ou 63 amperes bifásico no quadro geral de medição. Ok? Bom, agora vemos o seguinte. Aqui até agora está tudo certo, certo, pessoal? Tenha entendido, espero que todo mundo tenha entendido. Vamos agora usar novamente essa tabela, né? Vamos pensar agora o seguinte, que eu tenho agora não mais uma casa simples, mas eu tenho uma casa com a potência instalada maior que 15 kW, ou seja, mais que 15.000 watts, onde eu tenho 4.500 watts, ou 4,5 kW, ou 4,5 kVA. kVA é a potência aparente que eu falei em aula, estou falando em aula para vocês. Bom, eu tenho um chuveiro com 5.500 watts, eu tenho a mesma máquina de lavar com 4.000, eu tenho agora um aparelho de ar-condicionado de 3.000 watts. Todos esses três são cargas específicas, né? Que me dão a carga total aqui de 17.000 watts ou 18,75 kVA. Bom, nós não podemos, nesse caso, usar a tabela 1. Por que a tabela 1? Bom, porque a tabela 1 ela só vai até 15. Vejam que essa tabela, agora que eu apresento para vocês, é a tabela 2, né? Que eu vou usar juntamente com os conceitos e fórmulas de demanda que eu apresentei no vídeo anterior. Vamos tentar descobrir a que tipo de circuito atende a esse tipo de carga. Reparem bem que a tabela 2 é a tabela de dimensionamento para unidades consumidoras urbanas ou rurais atendidas por redes de distribuição secundárias trifásicas em 127 a 220 volts. E geralmente são ligações a 4 fios. 4 fios significa que são 3 fases e um neutro. Bom, nessa tabela nós vemos o seguinte, que as classes todos os tipos de consumidores pertencem à classe C. E vai de 15 até 75 kVA. Acima disso já é um outro tratamento, ok? Analisando, nós vemos o seguinte, que nós temos lá 18,75 kVA ou 17.000 watts. 18,75 é maior que 15,1 e menor que 23 kVA. Logo, ele está na classe. A classe do exemplo, da casa de exemplo, é a classe C2. Significando o quê? Bom, significa que o número de fios para alimentar esse consumidor são 4. Ou seja, é um circuito com 3 fases mais um neutro em 220 volts. Um circuito trifásico, que vai utilizar, por pertencer à classe C2, um disjuntor trifásico de 60 ou 63 amperes, dependendo do valor da norma. Bom, pronto. Esse é o jeito que nós temos mais prático de definir se o circuito é mono, bi ou trifásico, de acordo com a carga ou a demanda. Espero aí que você tenha entendido o que eu quis passar e dúvidas é só me procurar. Um abraço para vocês e até mais.